Bem, amados e queridos irmãos que têm nos acompanhado pelo canal da Igreja em Camaçari, quero dizer que nós estamos aqui para mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Esse é o volume 1 e hoje é quarta-feira, estamos na terceira semana. Nós vamos fazer algo maravilhoso hoje, porque hoje na terça-feira é muito grande, é quase 3 páginas que nós temos que ler do nosso alimento diário. Eu vou fazer aqui um resumo para mostrar para os irmãos. Não vou ler o alimento diário na íntegra, mas vou fazer um resumo. Mas queria ler o versículo para a oração que está em Colossenses 2:8. Senhor Jesus, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Ó Senhor Jesus, olha o que Paulo fala para nós aqui. Ele está falando aqui para os colossenses: cuidado, irmãos, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer que havia algo ali na igreja de Colossos que estava desviando os irmãos de Cristo. E Paulo fala esse versículo para eles. O título da nossa leitura de hoje é o contexto histórico e religioso da epístola aos Colossenses. E os irmãos ali em Colossos, irmãos, viviam em meio a uma mistura de cultura e religião, e também de uma filosofia grega. Eles praticavam uma cultura que era ensinada ali, uma cultura ascética, chamava asceticismo. E esse asceticismo era uma prática que ensinava eles a punir severamente o seu próprio corpo para combater o desejo da carne. E as pessoas ali, eles eram privados de conforto, de comida, de bebida, com forma de castigar o corpo para vencer o pecado e a sensualidade. Então eles tinham essa prática. Isso foi uma cultura religiosa que apareceu ali, e os irmãos começaram a desviar de Cristo por causa dessa cultura. Então Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, o versículo 23, ele fala: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Isso que vocês estão praticando tem apenas aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Está vendo? Era o ascetismo, naquela época, essa cultura. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vocês podem praticar isso, mas não tem valor algum. Também havia uma filosofia grega que eles tinham essa prática. Nossa, isso era, irmãos, entre eles, era a prática deles ali. E essa filosofia grega, né, era o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega que defendia uma ideia de que o universo material é imperfeito e isso acarreta sofrimento ao homem. Então, para libertar-se da carne, eles deveriam buscar um nível de conhecimento suprarracional, a fim de atingir a espiritualidade. Vocês têm que atingir a espiritualidade. Então, eles começaram a desviar com essa filosofia grega de que poderia ter um intermediário entre Deus, que não era só Jesus, podia ter os anjos. Eles tinham essa filosofia grega. Ó Senhor Jesus. Mas ali, irmãos, por isso que Paulo falou com ele: tenha cuidado, irmãos, que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, estava desviando. Amados, nosso alvo. Por isso que Colossenses mostra que o centro conector da obra de Deus é Cristo. Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo. E Ele hoje vai fazer isso por meio da igreja.
nosso Senhor Jesus. E os colossenses ali, eles acreditavam que essas práticas, essa cultura, essa filosofia procedia de Deus. E eles não se achavam, merecedores de contatar Deus diretamente. Aí eles achavam que precisava de um mediador espiritual. Foi aí que surgiram, os mosteiros, os monges, as freiras e etc. Várias coisas aconteceram naquela época para ser o intermediário entre eles. Ó Senhor Jesus, quero dizer para você, fazer uma pergunta: hoje não é a mesma coisa? A situação hoje não é a mesma coisa? Por exemplo, quando saímos para pregar o Evangelho, ainda encontramos pessoas que acham que não são merecedoras de ir diretamente a Deus e que precisa de um intermediário, nós precisamos de um intermediário, e aí acha que precisa de um padre, um sacerdote, um pastor, e assim por diante. Entretanto, Paulo, por meio aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Paulo explica isso. Queria ler com os irmãos 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um intermediário. Nós não precisamos de intermediário, de padre, pastores, não. Nós podemos ir diretamente a Deus por meio de Cristo. Cristo é que nos conecta a Deus. Ele é o único. Ele é até mesmo o único digno de ser chamado pastor. O resto é pastores, mas o único chamado capaz de ter um título de pastor é o Senhor Jesus, porque Ele, o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Qual é o intermediário que vai dar a vida por ninguém? Mas esse centro conector que é Cristo, que conecta o homem com Deus, o nosso intermediador, o nosso intermediário, Ele foi capaz de dar vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Então Ele é o único capaz de fazer esse câmbio, esse intercâmbio entre nós e Deus. Louvado seja o Senhor. Então Paulo, para deixar muito claro isso para nós, ele agora, ele começa esclarecendo sobre esses assuntos, e também ele explica também acerca do seu apostolado. Vamos ler Colossenses 1:1, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele fala que aqui mostra que Paulo, aqui, ele é apóstolo. Primeiro ponto, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que mostra aqui, Senhor Jesus. E o segundo ponto, ele não foi enviado por vontade própria, nem por vontade de homem, mas por Jesus Cristo e pela vontade de Deus. Então o apóstolo é um enviado. Quem escolhe? É Deus. Ele é o enviado de Deus e é Deus que escolhe. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Deixa eu ler para vocês, para a gente não ler faltando. 4:11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ó Senhor Jesus. 4:11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então foi Deus que concedeu esses homens dons, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós sabemos da história, O que aconteceu com Paulo?
para que Colossenses, essas cartas, chegassem às nossas mãos. Então, em 62 depois de Cristo, houve o primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. E Paulo estava em uma prisão domiciliar, acompanhado de um soldado. Você pode conferir isso aí em Atos 28:16. E esse soldado permanecia ali na guarda, guardando, fiscalizando Paulo. Assim, por pelo menos 2 anos, em sua própria casa. Ele alugou uma casa ali e ficou por 2 anos. Isso está em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Paulo estava preso, sem liberdade de sair, mas graças a Deus, a palavra não estava presa. Ele estava preso fisicamente, mas a palavra não estava aprisionada. Louvado seja o Senhor! A palavra saiu principalmente por meio das cartas que ele escreveu em seu primeiro aprisionamento em Roma. Hoje nós estamos desfrutando aqui de Colossenses. Foi uma carta escrita ali no seu aprisionamento. Ele escreveu Gálatas, Efésios, Colossenses, que é essa carta que nós estamos lendo, Filipenses e Filemão. Essas cartas podemos dizer que compõem o coração da Bíblia. Ó Senhor Jesus! E eu queria ler um versículo que está em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. O versículo 1, Gálatas 1, versículo 1. Senhor Jesus, amém. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui diz que Paulo, ele não é da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Queria ler também Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Ó Senhor Jesus, em Cristo Jesus. Aqui ele escreveu essa epístola aos santos e fiéis. Quer dizer, na igreja em Éfeso tinha santos e tinha santos fiéis. Você pode ser um santo, mas pode ser um santo infiel, e também pode ser um santo fiel. Então ele está mostrando isso aqui. Interessante que Colossenses capítulo 1 é quase o mesmo contexto de Efésios. Olha o capítulo 1 de Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Senhor Jesus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Aqui ele fala, lá em Efésios falou aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Aqui falou aos santos e fiéis que em Cristo que se encontram em Colossos. Irmãos, essas duas cartas, elas estão bem unidas as duas. O contexto de uma se une à outra. Por quê? Porque Efésios mostra o mistério de Cristo, que é a igreja. E Colossenses fala do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo é tudo para nós. Cristo e a igreja, eles se completam. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Por isso que, no que diz respeito à igreja, Deus, em sua sabedoria, não trabalha com uma entidade religiosa. Deus não trabalha na igreja como uma entidade religiosa. A igreja é um organismo vivo. Ela é totalmente diferente de uma entidade religiosa. Ela é um organismo vivo. Ó Senhor Jesus, pois ela é de Deus. Deus é quem cuida dela na esfera divina. Portanto, é bem diferente de uma organização religiosa. Irmãos, tenha cuidado para que ninguém vos venha enredar com suas coisas, tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós precisamos estar claro, a igreja é um organismo vivo,
conduzida pelo Espírito mediante a palavra da Bíblia. Nossa ligação é orgânica e espiritual. Nossa ligação, nosso vínculo de irmãos é orgânico e espiritual. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para vocês que hoje nós fizemos uma leitura diferenciada, porque o nosso alimento diário eu falei, vai ficar muito grande essa leitura. Aí eu fiz esse resumo. Jesus é o Senhor. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, ativar o sininho, e que o Senhor continua abençoando todos vocês que têm participado da leitura do nosso alimento diário. Jesus é o Senhor.